Olá, bem-vindos ao canal Cripto SA, eu sou o José Grajal e eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o mercado. E nós vamos começar hoje falando aqui sobre o Bitcoin, pegando o gráfico semanal e lembrando um gráfico que a gente utilizava bastante, que era esse canal lateral entre as médias móveis de 233 e 144 períodos, que como vocês podem ver, foi rompido, né? A próxima média móvel que nós temos aqui de acesso para o Bitcoin é essa média móvel de 89 períodos, também no tempo gráfico semanal, certo? Próximo valor relevante que o Bitcoin teria aqui como média móvel para buscar, se fosse o caso, né? Então, basicamente é isso que nós temos, e nós temos o seguinte em relação a este canal, né? Se nós pegarmos esse canal, a projeção desse canal aqui, ó, essa primeira projeção é justamente o alvo que o Bitcoin atingiu, né? Então é como se o Bitcoin tivesse chegado a este primeiro alvo de projeção deste canal paralelo, certo? Que está aqui na casa dos 82.160 e poucos dólares. Foi até um pouquinho além, né? Mas este primeiro alvo está justamente neste patamar e é o mesmo patamar que nós temos aqui a Fibonacci, né? No gráfico da Bitstamp, tá? Entre 79 e 97 mil dólares. E se nós fizermos a projeção dessa Fibonacci aqui para cima, né? Para percebermos aonde que o Bitcoin poderia chegar, basicamente. Também temos aqui a 886 da Fibonacci, que é, não surpreendentemente, a região de maior resistência. E, não surpreendentemente também, a 786 da Fib em 83.447 acaba sendo a região aí, ó, que coincide, também conflui com esses 83.987 dólares, beleza? Tem um outro patamar importante para a gente colocar aqui, que é o seguinte, são as médias móveis longas, né? E aí, para colocar as médias móveis longas, eu vou colocar o tempo gráfico mensal aqui, basicamente, e mostrar para vocês o seguinte, ó, o Bitcoin também sofreu resistência da média móvel de 21 períodos, tá? Do mensal, que também está aqui mais ou menos nesse patamar, né? Então, é importante levar em conta esta resistência também na casa dos 82.400 dólares, tá? E se nós viermos até aqui, ó, né, em relação ao primeiro grande dump do Bitcoin aqui para baixo dessa média móvel, a média de 21 períodos, ela é uma resistência significativa, né, em relação ao movimento todo, né, de queda do Bitcoin em bear markets. E nós temos também aqui, ó, uma região um pouco abaixo da média de 89 períodos do mensal, como sendo, né, um fundo comum, né, para os fundos de bear market, né, e até mesmo antes desses fundos, no caso aqui o bear market de 2018, né, foi na média de 55 períodos, média essa que nós de fato já tomamos como suporte aqui, ó, pode ser que estejamos num movimento parecido com esse, né, tudo também é possível, mas aqui no caso, vocês reparem, né, foi feito um topo descendente, né, em relação ao topo anterior aqui, né? Então, no caso, um bear market que teve aí os 4, 5 meses de corrida, uma corrida que, neste caso aqui, foi uma corrida de valorização do fundo ao topo de 350%, né? Não sei se a gente pode considerar uma nova corrida por não ter é, superado, rompido o topo anterior, mas basicamente foi assim que aconteceu em 2018. Algumas pessoas estão vendo similaridade entre esses ciclos, né? Basicamente por conta deste fato, beleza? Então, isso já é um ponto a se levar em conta e nós também podemos levar em conta este ponto aqui, ó, levando em conta a banda de suporte do bull market, né? Nós rompemos a banda de suporte do bull market, como eu disse que poderia acontecer, né? E já aconteceu outras vezes de romper essa banda de suporte e de tornar a fazer fundos, né, descendentes, né? Neste caso aqui, pode ser que isso aconteça, pode ser que não. O que temos aqui para favorecer esses elementos é o fato deste último movimento de alta ter vindo com uma queda de volume, né? Então nós temos volume descendente e nós temos aí um movimento ascendente, né? Então essa divergência é uma divergência digna de se levar em conta aqui para este movimento do Bitcoin, mas temos que atentar, né? De fato, apenas abaixo de 79 e basicamente abaixo de 76.200 que o Bitcoin estaria retomando uma tendência de baixa no médio prazo, beleza? Aqui, né, em relação à CME, né, eu acho importante a gente sempre levar em conta a CME, né, e em relação à CME nós temos basicamente o que nós já apontamos anteriormente, uma divergência oculta de baixa no diário,
tá? E essa divergência oculta de baixa no diário acaba por também coincidir com uma região aqui de resistência na 1 da Fibonacci, valores são diferentes, lembrem-se que opera diferente os valores da CME e do Retail, e aqui também, ó, no caso, a gente nem sequer, na verdade, chegamos também a 886 da Fibo nessa primeira incursão aqui, e lembremos, temos também um gap da CME entre a 886 e a 786, na casa dos 83.980 mil dólares. E aqui, no que se refere a este canal, diagonal ascendente, né, com os fake outs que teve aqui, né, nós estamos agora lutando com a linha média. A linha média serviu hoje especificamente como resistência aqui na casa dos, essa linha média aqui, ó, na casa dos 82.520 dólares. Então seria aí a nova região de resistência que, caso rompida, né, pode levar o Bitcoin, quem sabe, aqui até ao Golden Pocket ou até mesmo a 382 da Fibo, né, que aí já denotaria um outro tipo de movimento, né, nós estaríamos mais próximos de romper o topo anterior, mas vamos fazer as coisas por partes, por hora, temos esses elementos a levar em conta. Tendo dito isso, vamos fazer uma incursão pelo TradFi, ó. TradFi com S&P quase chegando até a 168 da Fibo, na 382 dessa 168, então um ponto de resistência relevante, 7.550 dólares. Vamos ver o que acontece, nenhuma divergência relevante aqui, um RSI extremamente sobrecomprado, tá? Mas nenhuma divergência relevante. No semanal ele existe, no mensal também, mas no diário não. Nasdaq, da mesma forma, Nasdaq também sem nenhuma divergência relevante. Divergência existe. Quem viu nossos relatórios de ontem no Substack, que nós publicamos também no canal do Telegram, nós mostramos essa divergência de longo prazo em Nasdaq, né? Nasdaq está aqui, de certa forma, em uma situação que é próxima a situações similares que já passou nesta região que forma essa linha ascendente nos topos anteriores aqui desde 2023 e forma, de certa maneira, uma divergência de baixa também, né? Se nós pararmos para notar, aqui temos topos alinhados e aqui temos topos ascendentes, mas assim, super aguda essa divergência, tá? O que nos faz crer que Nasdaq está próximo a um movimento de correção, próximo de um topo e, coincidentemente, também está numa região do Golden Pocket da Fibonacci, né, que é uma região de geralmente forte resistência, mesmo tendo o S&P rompido essa resistência. Lembre-se que Nasdaq está aqui entre a 168 e a 2 da Fibo, né? E está com uma sobrevenda de 80 no diário, 80 quase no semanal, diferente de S&P, que na verdade está fazendo a luta aqui nesta região, né? Nós temos Nasdaq numa região superior da Fibo, superando até mesmo o movimento macro do Bitcoin, beleza? E, ao mesmo tempo, nós temos o DXY fazendo um forte movimento, fechando o primeiro gap que existia aqui na sua ação de preço, indo em direção com bastante força, rompendo aqui essa cunha descendente do RSI, que teve um fake out, né? Teve um fake out, rompendo essa cunha justamente na região do gap, inclusive, teve esse fake out. Rompendo essa cunha descendente em direção talvez a fechar esse gap aqui, o que, na minha humilde opinião, né, pode levar a uma fragilização do preço do Bitcoin no curto prazo, mesmo diante desse movimento fortíssimo que o Bitcoin fez aqui, basicamente, principalmente no dia de hoje, né? Nós podemos ver que, apesar disso, é um movimento que está formando, né, pelo sim, pelo não, topos descendentes. Então vamos ver como se encaminha o movimento do Bitcoin nos próximos dias. E se pararmos para ver também aqui, ó, nós temos aqui, ó, topos ascendentes, tá? E nós temos aqui topos descendentes. E se fizermos isso no semanal, acho que é mais importante isso também, né? Nós temos aqui, ó, primeiramente, eu acho que é fundamental, topos descendentes no semanal, tá? Acho que vamos partir desse pressuposto aqui para terminar o vídeo de hoje. Temos topos descendentes no semanal e temos aqui, se pararmos para ver esses mesmos topos, essa mesma região, ó, temos topos ascendentes no semanal. Isso não é nada, não é nada, é uma divergência de baixa oculta. Veja só que aparece até essa região como suporte, uma região de suporte, como é que eu vou dizer? Uma região de suporte de um desvio no RSI, né? Lembre-se que a gente vê
as divergências nos fechamentos dos candles, né? Então nós temos aqui ainda alguns dias para o fechamento deste candle, mas temos o fechamento do candle anterior, que deu essa primeira rejeição, e perceba que nós temos aqui ainda alguns desvios acima, né? Na minha opinião, isso se encaixa muito bem. Se o Bitcoin romper isso aqui, tudo bem, mas do contrário, diante de tudo que nós acabamos de expor, né? Acreditamos que o Bitcoin pode estar aí diante de uma nova pernada de baixa, muito provavelmente para chegar a valores aqui na casa dos $50.000, né? Vocês que já vêm nos acompanhando há um certo tempo, sabem que nós temos aqui uma região de oferta aqui nessa casa, dos 49 a 58 mil dólares, né? Uma região de demanda, perdão, e essa região de oferta que foi rompida é uma região determinante, que deu origem a essas últimas 4 semanas desse movimento de alta, só que agora nós achamos que esse movimento está chegando a uma exaustão por tudo que apresentamos, beleza? Então, lembre-se que isso não é aconselhamento financeiro, nós temos outras redes que estão todas na descrição aí abaixo, que vocês, por favor, visitem. Temos o nosso canal do Telegram, falamos sobre o Bitcoin como uma verdade inconveniente, lançamos o nosso vídeo manifesto, por favor, veja nos vídeos anteriores do YouTube, tá? E esperamos vocês no próximo vídeo. Um forte abraço.